Fala galera, seja bem-vindo ao canal, Gui Teles na área. E se você está vendo esse vídeo hoje, não vai ter uma análise do mercado para você. Não, cara, esse daqui é um vídeo de emergência que eu tenho na manga. Isso porque meu filho, ele vai nascer essa semana, né? Provavelmente que eu tô gravando esse vídeo, provavelmente ele vai nascer essa semana, como vai ser parto natural, a gente não sabe exatamente o dia. Pode vir a qualquer momento e por conta disso eu não vou conseguir gravar um vídeo porque provavelmente se você estiver vendo esse vídeo eu estarei no hospital e aí eu vou ficar uns 2-3 dias mais ou menos no hospital, não é só o período da gente ter o nascimento dele lá, voltar para casa e aí eu volto gravar o conteúdo para você. Só que eu não gostaria de deixar você sem conteúdo, sem nada. Eu tenho um comprometimento com você e comigo mesmo de todos os dias te entregar um conteúdo gratuito aqui no YouTube. Esse é o meu comprometimento e para quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa altamente comprometida com as coisas que eu falo. Por isso eu vou deixar um conteúdo especial aqui para você. Vou liberar uma aula do meu treinamento aí durante esses 3 dias. Vou liberar algumas aulas, vídeos interessantes aí para você ir assistindo ao longo desses dias, beleza? Vou curtir o moleque nascendo aí esses primeiros dias, mas assim que eu voltar para casa, assim que eu sair do hospital, eu tô de volta aqui com vocês analisando o mercado, beleza? Forte abraço, tamo junto. Espero que você goste da nossa aula aí que eu vou liberar para você aqui dentro do YouTube, beleza? Forte abraço, valeu, tamo junto e eu te vejo na volta. Valeu! Olá, galera, seja bem-vindo ao treinamento de análise on-chain e hoje eu vou falar para você um pouquinho das plataformas que a gente tem. A gente tem várias plataformas, mas eu vou falar especialmente de 3 plataformas aqui no mercado e quais são as diferenças entre elas, beleza? Então bora lá ver quais são essas plataformas. Primeiro de tudo, a primeira plataforma, né, é a Glassnode. Nada disso daqui é patrocinado, tá? Eu uso a Glassnode, eu mais gosto da Glassnode também, entre todas as plataformas, mas eu vou explicar exatamente por que eu gosto mais da Glassnode e também vou te mostrar quais são as diferenças entre elas, beleza? Então pra gente começar, essa daqui é a Glassnode, né, carona aqui, sempre toda brancona. Não tem muita informação dela, ela é uma plataforma mais clean. Se você vier em preço aqui, você vai ver que a plataforma ela é paga, ela tem o modo standard, né, que não custa nada, é free, mas o modo standard da Glassnode você não tem acesso a quase métricas nenhuma. Todas as métricas T1 da Glassnode são métricas super fracas, mais para você avaliar saúde. Vocês vão ver que a gente consegue analisar topos e fundos, saúde, mineradores, é mais para analisar saúde do mercado e não acaba sendo tão bom assim porque tem pouquíssimas informações dentro dela. O plano Advanced, o avançado, né? Ele é um pouquinho salgado para o Brasil, eu sei. $30. Isso daqui a gente está falando plano anual. Se você não assinar o anual, você paga mensalmente $40, né? E o plano profissional é $800 por mês. Isso daqui dá, cara, R$50 mil no ano. Você só consegue assinar no plano anual. Você tem que pagar de uma só vez quando você assina no plano anual. Você não consegue parcelar, beleza? E aí tem o institucional, que é algo que eles customizam para cada pessoa. Mas a diferença aqui é que no plano avançado você vai ter acesso às métricas T2 e no profissional você vai ter acesso às métricas T3. Quanto mais caro for a assinatura, por exemplo, a métrica profissional, a assinatura profissional, ela tem direito a acesso a métricas T3. Essas métricas elas são muito mais valiosas do que a T2. E como a T2 é muito mais valiosa do que a T1. No mercado geral, conforme mais você investe no mercado, mais preciosa vai ser aquela informação. Obviamente, ninguém vai te entregar uma informação super relevante no mercado de forma gratuita. Sabe por quê? Porque vivemos em um mundo capitalista, galera, onde as empresas elas são construídas para entregar um benefício para você, para facilitar alguma coisa na sua vida, mas em troca disso você tem que remunerar essa empresa, porque senão essa empresa não consegue se sustentar, ela não consegue desenvolver toda aquela aplicação para poder te entregar essa ferramenta mastigada. Cara, você pode ir lá dentro da blockchain e criar
um próprio API aí, você desenvolver uma ferramenta dessa, você separar todas essas informações, deixar por categoria ali, e você ter seus próprios gráficos. Mas se você não tem conhecimento para fazer tudo isso, e se você não tem estrutura também para fazer tudo isso, o jeito mais fácil é você pagando uma empresa ali para ela te dar essas informações. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que para a gente iniciar na análise on-chain, você não necessariamente precisa pagar para você iniciar. Eu vou mostrar isso daí para vocês na CryptoQuants, beleza? Mas só para a gente finalizar aqui, na Glassnode, hoje o acesso que eu tenho da Glassnode é simplesmente métricas T2, ainda não consegui chegar em uma métrica T3, uma por conta do preço, R$50 mil, é muito caro. Acho que, cara, você tem que ser um nível muito, mas muito avançado mesmo. E isso daqui é mais para quando você tem uma análise para mais pessoas, né? Não só para você, porque é uma análise bem cara mesmo. É melhor você investir esse valor e deixar ele no mercado do que simplesmente ter acesso a essas informações. Mas tem algumas empresas que elas liberam relatórios T3 com frequência, e sempre que esses relatórios saem, eu estou de olho para pegar as métricas T3 que eles expõem para poder estar analisando o mercado também. Essas métricas T3, elas são bem valiosas no mercado, beleza? Concorrente direto da Glassnode é exatamente a CryptoQuants. Ela traz para vocês também praticamente as mesmas informações que a Glassnode traz. A CryptoQuants tem as mesmas informações, e pelo fato da CryptoQuants ela ser uma concorrente da Glassnode e ela ter chego depois no mercado, depois da Glassnode, a Glassnode ganhou muito mercado, o que ela faz? Ela simplesmente, no plano free, no plano básico, você tem direito a bastante informações que são informações T2 na Glassnode. Por exemplo, se a gente vier aqui, ó, em gráficos, e um gráfico que eu sempre apresento para vocês, ó, NUPL. Um gráfico que eu sempre apresento para vocês. Veja, o NUPL, ele é T2, ou seja, você paga $40 por mês para ter acesso a essa informação. Se você vier aqui na CryptoQuants, você vai ver que só você fazendo cadastro na CryptoQuants, eu estou logado aqui no meu cadastro, só de você fazer cadastro, você vai ter acesso a algumas informações, como o NUPL, você vai ter acesso a vários indicadores que eu uso bastante no mercado, MVRV também é outro indicador que eu uso muito no mercado. Você vai ver que você encontra ele de forma gratuita, MVRV, na CryptoQuants. Qual que é a grande diferença? Qual que é a grande sacada, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, pô, Gui, por que tu tá pagando 40 doletas por mês ali para ter acesso a Glassnode, sendo que na CryptoQuants é gratuito? A resposta é porque eu não só uso as métricas T2 dentro da Glassnode, tem outras informações como Dashboard, como banca de trabalho também, como o TradeView também dentro da Glassnode. Isso daí a gente vai ver informações mais avançadas, mas só para vocês darem uma olhada, quando eu assino a Glassnode, eu tenho diferentes ferramentas também, como Dashboard, eu consigo fazer bancas de trabalho também, aonde eu crio gráficos, aquele gráfico que a gente tem dentro da comunidade, que é um gráfico de estudo meu, de topos e fundos do mercado, eu crio ele dentro da Glassnode, eu tenho TradeView aqui dentro também, aonde eu consigo relacionar métricas, por exemplo, métricas de NUPL junto com um gráfico. Às vezes vocês me veem apresentando essas métricas aqui para vocês. Isso daqui tudo é também dentro da Glassnode. Então, quando eu pago o Glassnode, eu não tenho acesso só aos gráficos. Eu tenho acesso a essas outras 3 abas aqui também, diferente da CryptoQuants. Na CryptoQuants, você tem alguns gráficos free ali. Dá para você fazer uma análise on-chain olhando só para os gráficos free, e se você vier aqui nos preços, você vai ver que quando você paga lá para eles, tem o mesmo preço que a Glassnode. Quando você paga $40 para eles, eles vão te dar acesso a outras coisas, outros diferenciais, como research, eles mesmos fazem análise deles, e aí quando você paga o plano ali, você tem acesso a ler o relatório da CryptoQuants. Então tem essa pequena diferença aí. Eles têm uns gráficos profissionais aqui que eles falam também, que aí você também pagando, você tem direito de usar. Eu nunca paguei a CryptoQuants, então eu não sei exatamente o que eu conseguiria extrair de informação caso
eu pagasse a CryptoQuants. Eu sei que dentro da Glassnode, com os $40 que eu pago por mês, eu não consegui extrair todas as informações ainda que eu tenho dentro da Glassnode. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de usar a plataforma até o seu limite. Por exemplo, eu uso a plataforma gratuita até o máximo que eu conseguir. Vai chegar um determinado momento que eu preciso, meu conhecimento, minha bagagem de conhecimento, ela aumenta. E aí eu preciso de mais informação para conseguir me desenvolvendo nos meus estudos, conseguir crescendo a minha inteligência no mercado. Então aí eu pago. Hoje eu tenho T2 dentro da Glassnode, cara, eu ainda não consegui chegar no seu limite. Talvez quando eu chegar no seu limite, já não estiver mais aprendendo com aquela ferramenta, talvez eu testo outras ferramentas para ver o que eu consigo ter ali a mais de informações, beleza? Mas se você olhar, também existe um outro diferencial quando a gente fala no termo dos gráficos. Se a gente puxar o NUPL aqui na CryptoQuants, vocês vão ver que o histórico do NUPL, ele te dá um histórico de 2 anos só. Já na Glassnode, para você ter o acesso ao NUPL, por exemplo, você vai pagar os $40, só que você tem o histórico completo desde o começo ali do BTC. Então, isso te ajuda a estudar sobre padrões que acontecem dentro daquele gráfico, dentro daquele movimento. Só que, como a gente está falando da informação gratuita, obviamente a empresa ela vai te limitar alguma coisa, a CryptoQuants não vai te entregar também de mão beijada tudo, senão ela não consegue vender nada no mercado. Ela também precisa vender no mercado, ela precisa pagar as suas contas. Então, ela te limita aquela informação ali, você não consegue ver todo o histórico, mas você consegue ver o que está acontecendo recentemente. O que eu recomendo dentro do treinamento? Recomendo que vocês venham estudando a análise on-chain, eu sempre vou estar expondo a minha análise on-chain, vocês vão conseguir ver o histórico dos gráficos sempre quando eu estiver apresentando a análise on-chain, porque eu uso a Glassnode, e para vocês fazerem a análise de vocês, cara, simplesmente usa a CryptoQuants, porque ela é gratuita, você não precisa investir nada, e depois que você já tiver com uma bagagem bem mais pesada sobre análise, quando você já conseguir tiver fazendo a sua própria análise, aí talvez você vê de pagar uma CryptoQuants ou uma Glassnode, a plataforma que você quiser, beleza? De sua preferência. Obviamente você não vai encontrar todos os gráficos na CryptoQuants. Por exemplo, um gráfico que eu uso muito é para ver como que tá o long term holder, né? Que é exatamente a idade das moedas. Esse gráfico aqui de idade das moedas você não vai encontrar dentro da CryptoQuants, mas tem algumas informações interessantes. Por exemplo, tem uma informação aqui dentro que é a reserva dos mineradores, e cara, dentro da Glassnode, essa informação, ela é não vai estar aqui. Ela é o balanço dos mineradores dentro da Glassnode, e essa é uma informação T3. Essa é uma informação que dentro da Glassnode você teria que pagar 50 mil por ano para você ter acesso a essa informação, que é exatamente o balanço dos mineradores. Aqui você consegue até filtrar por minerador para ver qual que é o balanço do minerador, se ele está distribuindo, se ele está... Cara, você consegue ver tudo aqui dentro da CryptoQuants também. Essa daqui é uma informação interessante, essa informação eu sempre olho dentro da CryptoQuants, porque eu não tenho ela dentro da Glassnode. Ela seria T3, beleza? Então, eu recomendo o uso aí da CryptoQuants. Lembrando, você só não vai ter o histórico anterior. Outra ferramenta que a gente vai ter também é a Lookinto. Essa Lookinto é fundada, cara, esqueci o nome do desenvolvedor dela, mas ele é um dos caras que criou vários gráficos de análise on-chain. Então, principalmente os gráficos dele, eles estão abertos aqui dentro. Se vocês pegar lá o Psycho Indicator, você consegue ver o Psycho Indicator, você consegue ver todo o histórico do Psycho Indicator, você consegue ver todo o histórico do MVRV também, cara, sem você fazer cadastro, sem você fazer cadastro nenhum, você não precisa assinar nada, Realized Price. Olha só, você consegue ver várias informações aqui dentro do Lookinto. Essa informação que eu mostrei para vocês que não tem de idade das moedas dentro da CryptoQuants, você consegue encontrar ela exatamente aqui no Lookinto. Veja só, uma informação que você não tem
lá dentro da CryptoQuants de forma gratuita, mas você consegue encontrar ela aqui dentro da Lookinto. Isso daí é interessante também para usar como modelo de estudo no mercado. Então anota aí para usar a Lookinto gratuita e para usar a CryptoQuants gratuita também. A Glassnode, ela só vai ser viável você assinar a partir do momento que você conseguir usar essas outras abas aqui, como montar os seus próprios dashboard, quando você for fazer suas bancas de trabalho, né? Quando você for fazer seus estudos mesmos, criar os seus gráficos. Aí sim, isso daqui, a Glassnode vai começar a ser mais viável para você, porque veja, aqui você consegue montar gráficos, você consegue montar fórmula, você consegue comparar gráficos, você consegue fazer várias coisas aqui dentro. Então, eu só recomendo a Glassnode para realmente quem já tiver mais avançado. Eu lembro que a primeira vez que eu assinei a Glassnode, achei muito cara, e eu assinei só durante um mês. E cara, o que eu fazia durante aquele primeiro mês? Eu entrava todos os dias dentro da Glassnode e via aqueles gráficos e começava a olhar para os gráficos. Eu não entendia nada, ninguém me ensinou a análise on-chain, simplesmente aprendi a análise on-chain na marra, olhando os gráficos, estudando, entrando nos fóruns, discutindo, buscando como que aquilo funcionava. Cara, deu um trabalho do capeta para aprender análise on-chain, porque não tinha ninguém falando para mim por onde começar, ninguém separava os gráficos para mim. Aqui vocês vão ver que tem gráficos de topos e fundos, tem gráficos de saúde, tem gráficos de mineração, de supply, tudo isso. Hoje eu separei para ensinar isso para vocês, mas ninguém me ensinou essa parada. Eu simplesmente aprendi entrando em fóruns, aprendi lendo e li pra caralho. Até hoje eu leio muito sobre esse assunto. Então vou entregar essa informação para vocês mais mastigada. Mas, cara, relaxa. Entra dentro da CryptoQuants sempre que a gente falar sobre um indicador. Olha lá, analisa, tira suas conclusões. Cara, eu entrei durante 30 dias olhando, analisando, estudando, olhando, analisando, estudando. E não fazia sentido nenhum no começo para mim, até eu pegar o costume, até eu me familiarizar com os gráficos. Hoje, todos os dias eu entro e se vocês olharem, por exemplo, dentro do quando eu abro análise para vocês, eu tenho uma lista aqui, ó, de gráficos. Todo dia que eu sento no computador para analisar, a primeira coisa que eu faço é olhar todos os gráficos um por um, dou um zoom, vejo o que está acontecendo no dia, simplesmente para ir me familiarizando com aquela movimentação que está acontecendo no mercado. Olho todos os gráficos, analiso todos os gráficos todos os dias. Então faça a sua conta na CryptoQuants. Cara, separa ali os gráficos que a gente for falando para você ir analisando. Você não vai ter o histórico todo no passado para você poder comparar. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas quando der, faz uma assinatura para você começar a ter informações mais avançadas do mercado. Beleza? Então, para a gente desmistificar aquela parada de que para você fazer análise on-chain, você precisa pagar a Glassnode. Cara, você não precisa pagar a Glassnode, isso daí é super equivocado. Acabei de mostrar para vocês 2 sites que você encontra as informações. E provavelmente existem muito mais sites ainda, e se você ficar caçando aí na internet, cara, se você ficar caçando aí na internet gráfico MVRV, com certeza você vai cair em um monte de site que te apresenta o gráfico MVRV, você vai encontrar as informações que você precisa de forma gratuita. Na Glassnode tá tudo organizado ali. E lembrando, eu não pago a Glassnode só pelos gráficos, eu pago a Glassnode também por conta das outras abas. Eu já vi gente no mercado pagando a Glassnode profissional, pagando 50 mil por ano, e essa pessoa não sabe usar 1/3 da Glassnode, não sabe criar seus gráficos, não sabe criar seus indicadores e não sabe fazer banca de estudo no mercado. Ou seja, para mim, eu considero que, cara, mesmo se eu tivesse o dinheiro hoje de pagar 50 mil reais por ano para assinar o profissional, eu ainda não pagaria, porque eu ainda não extraí todo o conteúdo que eu tenho ali dentro das bancas de trabalho. Eu ainda nem consegui, cara, ser avançado de tipo, extrair tudo que tem dentro da banca de trabalho ali e não consigo fazer mais nada. A partir do momento que chegar, aí sim eu vou buscar o próximo nível. Mas é o que eu falei, tem gente que tem acesso a isso e não sabe usar. É a mesma coisa da aula que eu dei para vocês sobre como usar o TradingView. É uma aula básica, mas ali dentro tem uma informação muito preciosa que poucas pessoas, quem é do avançado,
não sabe que aquelas 3 bolinhas existem e que muito menos aquele fórum existe dentro do TradingView, beleza? E aqui dentro da análise on-chain é a mesma coisa. Eu gosto de explorar as ferramentas até o final, beleza? Então faça um bom uso aí, faça seu cadastro dentro da CryptoQuants, que lá você vai encontrar bastante das informações que a gente for falando ao longo do treinamento, beleza? Um forte abraço e eu vejo você na próxima aula. Valeu!